E eu tenho a impressão, assim, do grupo Fadas em geral, a única pessoa que eu vi que realmente defendia o Davi desde o início mesmo era a Bia. Ali eu sinto que os dois têm uma certa afinidade até, tipo, eles conversam bastante quando eu vejo no pay-per-view, mas de resto, não sei muito, não sei se cola, Bah. Você acha que essa amizade da Giovanna com a Isabelle e essa reação do pessoal, né, de querer afastar... Primeiro de tudo, Giovanna e Isabelle são amigas mesmo? Que é o que o povo do Fadas tá dizendo que não é. Quando a gente fala de Isabelle, eu sinto muita dificuldade até de falar sobre as amizades, né? As pessoas com quem ela tem, nutre algum carinho na casa, porque a Isabelle não conseguiu contar uma história pra gente, né? Então, quando ela fala sobre essa aproximação com a Giovanna, eu sei que elas vieram do puxadinho, por isso tinha uma ligação, mas é difícil dizer quando começou isso. Elas eram próximas? A mesma coisa com o Buda, né? Há pouco tempo ela conversou com ele, eles falaram sobre o afastamento que tiveram depois de um voto e tal, e eu fiquei me questionando, mas quando eles foram próximos? Então, tudo que envolve a trajetória da Isabelle, eu fico me questionando, isso aconteceu mesmo e tal? Porque ela teve uma dificuldade de contar a história dela pra gente no programa. Agora, sobre as fadas ficarem na dúvida ali, de top 4, top 5, eu acho muito comum, né? Quando teve aquele sincerão que eles revelaram os pódios e o Davi não apareceu nos pódios das fadas, ele não ficou irritado porque isso já tinha sido previamente conversado. Então, acho que a intenção dele agora, ao questionar a Isabelle, ao questionar a Beatriz, a Alane, é evitar que exista um rompimento depois, que exista, né, uma discussão, enfim, uma decepção ali. Então ele já quer conversar antes para que isso seja acertado e cada um faça a sua estratégia com um jogo muito aberto, muito claro, né? Agora a Isabelle se incomoda porque eu vejo que ela quer se manter nessa posição de não falo meu jogo, me acovardo, fico em cima do muro, e aí dá todas essas discussões que a gente tem visto agora, né? Pessoal da direção, põe aí a foto que tem o Davi e a Isabelle, que a Isabelle tá chorando ali, que foi o momento maior do conflito com eles, né? Toda essa situação, ela nasceu, na verdade, algumas semanas atrás, quando o Davi estava colhendo ali com o pessoal do Grupo Fadas para todo mundo falar seus top 5. Então, dizer quem era a sua prioridade e tal. A Isabelle esboçou uma resistência e tal, mas como todo mundo falou e o Davi continuou pressionando com aquele jeito com ela, ela acabou falando. E aí, na conversa que eles tiveram agora, ela contou que se sentiu muito arrependida de ter falado, né? Contou que se sentiu pressionada. E aí o Davi, como ela chorou, o Davi falou, putz, você tá querendo me colocar como culpado? Eu, particularmente, achei isso meio pesado, assim, sabe? Eu acho que o Davi, ele, quando a qualquer pessoa, amiga ou não amiga dele, faz um comentário negativo sobre a pessoa dele, mesmo sendo verdade, como a pessoa contando como ela se sentiu, o Davi leva muito isso a ferro de fogo, né? Meio que ele não tolera ser criticado no programa. Eu percebo que isso é uma estratégia de jogo, porque a narrativa dele sempre acaba vencendo, né? Ele consegue fazer que, às vezes até pelo cansaço mesmo, que ele tem a última palavra. Só que para algumas pessoas, e aí eu posso me colocar nesse bonde também, tá me passando que é uma pessoa um pouco controladora demais, que ele se nega de ter pressionado a Isabelle, mas para mim tá claro ali que teve uma pressão. Não que a Isabelle seja uma pessoa fácil também de lidar, mas eu acho que o Davi tem essa coisa de manipular mesmo de uma maneira bem clara. E na edição do Rafinha tinha o Marcelo, que eu imagino que seja algo bem parecido ali também, né? Eu lembro que logo no começo o Rafinha estava se aproximando da Gisele, e aí o Marcelo falou algo do tipo, ó, se quiser se aproximar dela, tem que conversar com o papai aqui e tal. Lembro que teve esse começo de jogo ali que começou uma situação com vocês, porque ele queria, de fato, meio que aliciar ela, né? Só eu posso me envolver, vou isolar ela do resto da casa. E, Rafinha, como é que você lidou com uma pessoa assim na casa e como é que você acha que o pessoal da casa tem que lidar com o Davi, com esse jeito dele mais de manipular mesmo? Eu acho que nesse caso, em relação à estratégia de jogo, o Davi está um pouco ansioso com o final do programa e com o posicionamento dele no jogo. Então, assim, ele quer colocar na cabeça da Isabelle que ela precisa fazer as coisas para ela conseguir chegar no final com ele. E aí ele acaba atropelando algumas coisas, acaba pressionando demais, fazendo tipo conversando em momento errado. Pô, a menina estava lá fora ontem, mal, e aí rolou aquela conversa, não era o momento. Então, assim, o Davi tem o jogo na mão, mas está muito ansioso. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais de paciência. E no caso do Marcelo, o Marcelo na época não tinha o jogo na mão e queria ter o jogo na mão. E aí ele tentava usar a situação com a Gisele, que era uma pessoa que estava
com certo foco dentro da casa para proteger e ganhar um pouco de nome ali no jogo e tal. Essa aproximação do Marcelo com a Gisele foi depois que eu me aproximei com a Gisele, né? Eu fui a primeira pessoa que ficou ali com a Gi, que ficou do lado dela e tal, e eu fui uma das pessoas que não votou nela, né? Então, assim, o Marcelo percebeu isso e foi se aproximando dela por minha causa. Tanto é que ele se aproximou dela e brigou comigo. Então, no caso do Davi, é isso. Eu acho que ele precisa parar de pressionar a Isabel. Já passou do ponto, né? Um pouco, por conta dessa ansiedade dele de chegar à final, de jogar. Eu acho que ele tem que dar uma seguradinha um pouco. Ele tá me lembrando um pouco o Rodrigo do BBB 22, quando entrou meio desesperado para jogar, sabe? Então ele tem que O dar uma Rodrigo segurada. Mussi, né? Exatamente. Ele tem uma ânsia de jogo, uma só boa que a lembrança. diferença do Davi, a Só que diferença agora do o Davi Davi pra tem mim é que o cara tem favoritismo. talento pra isso, né? Exatamente, foi uma jogada tipo Rodrigo Mussi, mas muito bem sucedida. E uma coisa que é doido, né? Fica esse jogo de o Davi já assistiu o Big Brother, o Davi é um especialista de BBB ou não e tal. Sendo ou não, não dá pra negar que um talento natural pra esse negócio ele tem, né? Porque ele soube roubar o protagonismo, assim. Eu acho que muito do que o Davi conquistou, ele tem que agradecer ao Bin Laden, né? Que o Bin Laden com aquela fofoca dos camarotes trouxe o Davi pro protagonismo desde o começo, depois teve a situação do Calabreso também. O que é que o Rafinha tá dizendo? Não, conta. O principal ponto foi o Davi ter peitado o Rodriguinho no primeiro momento do jogo. Aí começou a nascer o Davi. Foi aí que o Davi nasceu. O Davi começou a crescer aí. A hora que ele chegou pro Rodriguinho, eu vou votar nele porque ele não faz nada. E aí o Rodriguinho começou a levar o nome do Davi para as pessoas, e aí começou esse negócio todo, entendeu? Minha opinião, posso estar enganado. Não, se a gente for parar pra ver assim do comecinho, até a mesa de café da manhã, né, que foi a primeira coisa que viralizou assim com a temática do Davi, mas ele teve um começo de programa com o confronto com o Nizam também, que todo mundo aqui fora odiava, ninguém tinha ido pra cima do cara e ele foi. Ele teve vários momentos assim que mostrou que era o protagonista desde cedo. Mas eu tenho a sensação que a CPI lá dos camarotes foi o que deu início à perseguição da Vanessa. Que de tudo que aconteceu com o Davi, acho que foi o principal para ele ter essa virada de chave e virar, mais do que o favorito, um grande fenômeno, né? Vindo do BBB. E você, Bá, qual para você foi o momento principal assim da trajetória do Davi que deu o prêmio na mão dele? Eu acho que as coisas foram se somando, né? De fato, quando o Rafinha traz essa lembrança dele se posicionar contra o Rodriguinho, é um primeiro momento ali de que ele mostra que tem coragem de peitar um camarote, então o público já passa isso, e na casa já gera um estranhamento. Tipo, quem é esse menino? Ele tá vindo pra cima do Rodriguinho. Aí o Rodriguinho fala pra casa e aí vem a fofoca do camarote logo em seguida, que é muito bem recebida por todos, porque já tinha essa impressão do Davi, né? Se o Davi já falou aquilo do Rodriguinho, então ele deve estar com essa intenção mesmo de exterminar os camarotes. E aí vem toda a situação, todo mundo já começa a pegar um ranço, e aí começa a se tornar tudo muito desproporcional. Tem a treta do Calabreso, que foi um grande momento do Davi no jogo, né? Então eu acho que é um somatório. A gente falar de algo específico, assim, sozinho, individual, isolado, fica até pouco para a trajetória do Davi, que foi marcada por grandes acontecimentos, né?